Desde pequeno, sempre me questionei sobre a existência de Deus. Como ter certeza de que Ele realmente está ali? Qual o sentido da vida? Cheguei a pedir provas, um sinal qualquer, algo que me convencesse. Mas, com o tempo, fui me afastando cada vez mais da fé. Na faculdade, carregava dentro de mim uma sombra que me empurrava para decisões ruins, um turbilhão de raiva e ressentimento que parecia consumir meu coração. Foi nessa época que nossa família cresceu. Temos 3 filhos, e o do meio se chama RHYS. Ele tem cabelos castanhos, olhos da mesma cor, e é lindo. Um dia, percebemos que ele estava emagrecendo, mesmo comendo normalmente. Aos poucos, foi ficando mais magro, até que, certa manhã, simplesmente parou de se alimentar. Foi aí que entendi, precisava agir. Levei-o às pressas para o hospital. Assim que entrei, os enfermeiros e médicos já tinham aquele olhar de quem sabe que a situação é grave. Naquele momento, gritei dentro de mim, Deus, me ajude. Eles não são novos nisso. Naquela noite, ao lado da piscina com RHYS, chorei desesperado. Senhor, por favor, salve-o. Eu imploro, salve-o. E então, como se ouvisse uma voz, veio a promessa, se você parar com as drogas agora, eu curarei seu filho. Eu o salvarei. Mas eu não consegui. Não tive forças. E no dia seguinte, ele se foi. Foi quando, de joelhos, pedi misericórdia a Deus. Não aguento mais. Dê-me um sinal de que ele está bem, de que está sendo cuidado. Foi quando algo me disse, olhe pela janela. Você já parou para pensar no amor que sente pelos seus animais de estimação? Deus se revela em cada detalhe deles, no carinho, no conforto, na lealdade, na proteção. Como quando seu gato ronrona no seu colo ou seu cachorro não sai do seu lado, como se dissesse, estou aqui, sempre. Lembro-me da minha infância, quando tinha um gato chamado Sammy. Era preto e branco, com olhos verdes, e vivia solto. Toda tarde, eu abria a porta da garagem, sentava no degrau com as pernas cruzadas e gritava, Sammy. E, sem falhar, ele aparecia. Às vezes vinha correndo, miando, pulava no meu colo e começava a ronronar, enchendo meu coração de uma paz indescritível. Hoje, nosso convidado é Todd. Ele acabou de perder seu cachorro, um companheiro de vida. Todd sempre acreditou em Deus, mas nunca teve uma relação próxima com ele. Quando a dor da perda o atingiu, ele clamou ao Senhor, e, assim como Sammy, Deus respondeu. Vamos acolher Todd com carinho enquanto ele começa essa nova jornada. Obrigada por estar aqui, Todd. É um prazer recebê-lo. Todd, você poderia compartilhar sua história? Como a perda do seu cachorro, Tracy, transformou sua vida? Claro. Vou começar lá atrás, na minha infância, para dar contexto. Fui criado na igreja metodista, frequentava os cultos todos os domingos. Meus pais eram muito envolvidos, pessoas boas, que me educaram bem. Mas, mesmo assim, o inimigo conseguiu me afastar. Desde cedo, eu me perguntava, como saber se Deus existe? Qual o propósito de tudo isso? Aos 13 ou 14 anos, cheguei a orar pedindo uma prova. No dia seguinte, apareceu uma marca em forma de cruz no meu peito, como um corte, que sumiu em 24 horas. Aquilo me deu um pouco de esperança, mas não foi suficiente. Com o tempo, me distanciei ainda mais. Na faculdade, sentia como se algo sombrio me guiasse, me levando a fazer escolhas erradas. Passei por 2 divórcios, achava que estava colocando a vida nos eixos quando a pandemia chegou e meu negócio decolou. Foi aí que alguém muito próximo, um sócio, decidiu tomar o controle da empresa. Foi um golpe duro, uma traição que nunca imaginei vindo de alguém tão próximo. A raiva e o desejo de vingança me consumiam, mas algo dentro de mim sussurrou, perdoe. Deixe nas mãos de Deus. E eu perdoei. Foi a melhor decisão que tomei. 1 ano depois, almoçando com minha noiva, algo me invadiu. Percebi que nunca havia pedido perdão de verdade por nada. Por todas as coisas ruins que fiz na vida. Não entendia de onde vinha aquele sentimento, mas era forte. Comecei a chorar ali mesmo,
no meio do restaurante. 2 meses depois, deitado em casa, tive minha primeira visão de Jesus. Não era uma pessoa real, mas uma imagem nítida, como se estivesse diante de mim. Fiquei surpreso ao ver que ele tinha pele morena, traços judeus, bem diferente das representações que estamos acostumados a ver nas igrejas. Perguntei se podia falar sobre aquilo, e ele disse que sim, que era importante lembrarmos que os judeus são o povo escolhido de Deus, que tudo começou ali e ali também terminará. Uma semana depois, a visão se repetiu. Ele estava chamando minha atenção. Na terceira vez, conversei com minha noiva. O que você acha de irmos à igreja? Ela respondeu que já estava pensando nisso. Foi então que nosso filho do meio, RHYS, começou a emagrecer. No começo, ignorei, achando que era algo passageiro. Mas ele foi ficando cada vez mais magro, até que, certa manhã, simplesmente parou de comer. Levei-o ao hospital no sábado. Assim que cheguei, os médicos já tinham aquele olhar de quem sabe que a situação é crítica. Eu ainda tinha esperança, mas, aquele peso no peito que não me deixava respirar. Não era só tristeza, era como se algo maior do que eu estivesse me puxando para baixo, me lembrando de cada erro, de cada escolha errada. E então, no meio daquele sufoco, uma voz clara, quase um sussurro, disse: "Você sabe o que precisa fazer." Eu sabia. Mas não queria admitir. Naquela manhã, depois daquela noite em que o anjo apareceu e desapareceu dentro de mim, eu me levantei com o corpo tremendo, os lençóis encharcados de suor. Minha esposa me olhou assustada, perguntando se eu estava bem. Eu não estava. Mas pela primeira vez em anos, eu sabia o que precisava ser feito. Peguei o celular, digitei Moisés no Google, e lá estavam os 10 mandamentos. Não era coincidência. Era um sinal. E então, como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim, as mensagens começaram a chegar uma atrás da outra. Primeiro, foi um sonho. Eu estava em um lugar escuro, e de repente, uma luz forte me cegava. Quando abri os olhos, estava de volta à cama, mas com a sensação de que algo havia mudado. Depois, foi um pensamento que não era meu: vá à igreja. Hoje. Eu resisti. Disse a mim mesmo que era loucura, que eu não merecia isso. Mas a voz insistiu. E então, como se não houvesse escolha, eu me vi no carro, dirigindo até a Charity Church, a mesma que minha noiva havia mencionado semanas antes. Quando entrei, o lugar estava quase vazio. Apenas um homem de cabelos grisalhos, sentado no primeiro banco, virou-se para mim como se estivesse me esperando. Ele sorriu e disse: "Você demorou, mas chegou." Eu não sabia o que responder. Não sabia nem por que estava ali. Mas algo dentro de mim sabia. E quando ele começou a falar sobre redenção, sobre perdão, sobre um amor que não depende do que fazemos, mas do que somos, eu chorei. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Naquela noite, depois do culto, eu voltei para casa e fiz algo que não fazia há anos: orei. De verdade. Não pedi nada. Apenas agradeci. E então, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado dos meus ombros, eu dormi. Pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos. No dia seguinte, acordei com uma certeza: eu não podia mais viver como antes. Peguei tudo o que tinha, os últimos vestígios daquela vida, e joguei fora. Não foi fácil. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava do olhar de RHYS, daquela última noite em que ele me consolou mesmo estando à beira da morte. Ele não merecia que eu falhasse. E eu também não. Foi assim que tudo começou. Não foi um caminho fácil. Ainda havia dias em que a vontade de voltar aos velhos hábitos me sufocava. Mas então eu olhava para o céu, para aquela fresta de luz que tinha me encontrado no quintal, e sabia que não estava sozinho. E aos poucos, as coisas foram mudando. Minha esposa, que antes mal me reconhecia, começou a sorrir de novo. Meus outros cachorros, que tinham parado de brincar, voltaram a correr pelo quintal. E eu? Eu finalmente entendi o que RHYS tinha tentado me ensinar o tempo todo, que o amor não é sobre o que recebemos, mas sobre o que damos mesmo quando dói.
E hoje, quando olho para trás, vejo que não foi só a vida de RHYS que mudou a minha. Foi a morte dele. Porque às vezes, é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Me moldando de maneiras que eu jamais imaginaria. Cada palavra que ele colocava no meu coração não era para me engrandecer, mas para me lembrar de que o verdadeiro poder está em servir. E ali, diante daquela estátua de São Pedro, com a chave na mão, tudo fez sentido. Não era apenas sobre reconhecer quem ele era sobre entender quem eu deveria ser. Aquele momento na igreja não foi coincidência. Foi confirmação. Pedro, o homem que negou Cristo 3 vezes, que duvidou, que vacilou, mas que, no fim, se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Se ele pôde ser perdoado, se ele pôde ser usado apesar de suas falhas, então por que eu não poderia? A vergonha que eu carregava, os erros que me perseguiam, de repente não tinham mais o mesmo peso. Porque o perdão não é sobre merecimento e é sobre graça. E a graça não pede explicações, ela simplesmente transforma. Desde então, as coisas que antes me consumiam perderam o brilho. O dinheiro, o status, as discussões políticas, tudo isso se tornou secundário. Não porque eu tenha me tornado indiferente, mas porque finalmente enxerguei o que realmente importa. O tempo que temos aqui é curto, e cada escolha, cada ação, cada palavra, ecoa na eternidade. Não há mais espaço para orgulho quando você entende que está diante de um Deus que sabe cada pensamento seu, cada segredo, cada falha, e ainda assim escolhe te amar. Não há mais espaço para julgamento quando você percebe que todos nós somos apenas pecadores salvos pela mesma misericórdia. E as vozes que antes me assombravam? Sumiram. Não porque eu tenha me tornado perfeito, mas porque o desejo de pecar foi substituído por algo maior, a sede de viver para Ele. As substâncias que me escravizavam não me tentam mais. Não porque eu tenha força de vontade, mas porque o próprio Deus arrancou essa necessidade de mim. E quando penso nisso, não consigo evitar o espanto. Como alguém que lutou por anos contra vícios, contra a arrogância, contra a ganância, pode, de um dia para o outro, não sentir mais vontade de nada daquilo? Não é força humana, é obra divina. Mas a maior mudança não foi o que deixou de existir. Foi o que começou a crescer. A paciência, a humildade, a disposição para perdoar coisas que antes me pareciam fraquezas, hoje são minhas maiores armas. E o mais incrível é que Deus não me pediu para ser perfeito. Ele só me pediu para ser obediente. Às vezes, essa obediência vem em forma de uma palavra dita no momento certo. Outras vezes, é um versículo que surge quando abro a Bíblia, como se ele já soubesse exatamente o que eu precisava ouvir. E outras vezes ainda, é um silêncio que fala mais alto do que qualquer resposta. Hoje, quando olho para trás, vejo que não foi apenas uma libertação, foi um renascimento. E o mais bonito é que essa transformação não é só minha. Deus não me chamou para ser um exemplo, mas para ser um instrumento. Ele me mostrou que há milhões de pessoas como eu, pessoas que acham que estão no controle, que medem seu valor pelo que têm, que se escondem atrás de máscaras de sucesso enquanto por dentro estão vazias. E a mensagem que ele me deu para elas é simples: você não precisa ser perfeito. Você só precisa se render. Porque no fim das contas, a salvação não é sobre o que nós fazemos. É sobre o que ele já fez. E quando você entende isso, tudo muda. As prioridades se reorganizam. Os medos perdem força. E até a morte, aquela que um dia me paralisou, se torna apenas uma passagem para algo maior. Porque se há uma coisa que aprendi, é que Deus não nos abandona nos nossos piores momentos. Ele nos encontra ali, nos ergue, e nos dá um propósito que vai além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. E agora? Agora eu só quero viver isso. Não para impressionar, não para provar nada, mas porque finalmente entendi: a vida não é sobre o que conquistamos, mas sobre quem nos conquistou. Sinto o peso da verdade em cada palavra. Porque quando Deus fala, Ele não sussurra, Ele ecoa. E ali, naquele momento, eu soube que não era apenas uma conversa, mas uma batalha pela alma de alguém. Sammy, meu gato, não estava ali por acaso. Ele era o sinal, o lembrete de que até nos detalhes mais simples, Deus está agindo. E então,
como se o tempo parasse, a pessoa à minha frente baixou a cabeça. Não era derrota, era rendição. Eu vou orar, ele disse, com a voz trêmula. E naquele instante, eu vi. Vi o mesmo fogo que um dia me consumiu agora acendendo-se nele. Porque quando Deus manda uma mensagem, ele não pede permissão, ele transforma. E sabe o que é mais incrível? Não foi só ele. Depois disso, vieram outros. Cada mandato, cada ordem divina, era como uma peça se encaixando num quebra-cabeça que só ele conseguia ver. Um amigo que estava prestes a desistir da vida, Deus me mostrou o exato momento em que ele estaria no parapeito de um prédio. Corri, gritei, e quando ele me viu, seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Como você sabia? Ele perguntou. Eu não sabia. Mas ele sabia. Outra vez, uma mulher que havia perdido a fé depois de uma tragédia. Deus me disse, fale com ela sobre o perdão. Eu hesitei como falar de perdão para alguém que enterrou um filho? Mas quando abri a boca, as palavras não eram minhas. Eram dele. E quando ela caiu de joelhos, chorando, eu entendi, não sou eu quem convence. Sou apenas o mensageiro. E é isso que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Por que Deus não escolhe os mais preparados, ele prepara os que escolhe? E se você está lendo isso agora, talvez ele esteja escolhendo você também. Talvez ele esteja sussurrando no seu ouvido, mostrando sinais que só você consegue ver. Talvez ele esteja esperando que você diga sim antes mesmo de saber qual é a missão. Porque no fim das contas, não importa quantas vezes duvidamos, quantas vezes questionamos. O que importa é que ele nunca desiste de nós. E se ele pode usar um homem quebrado como eu, um pai que um dia achou que não merecia perdão, para levar esperança a outros, então ele pode usar qualquer um. Inclusive você. Então, o que você vai fazer quando ele chamar? Vai fechar os olhos e fingir que não ouviu? Ou vai abrir o coração e deixar que ele escreva a sua história, uma história que vai muito além do que você jamais imaginou? A escolha é sua. Mas eu já sei qual é a certa. Você já sentiu algo tão inexplicável que só podia ser Deus falando diretamente ao seu coração? Foi exatamente isso que aconteceu quando Sammy, minha filha, reagiu de um jeito que nunca tinha feito antes. Ali, diante daquele retrato, ela se esticou, tocou a cruz que eu usava e me olhou como se dissesse, Pai, você está no caminho certo. E eu soube, naquele instante, que não era coincidência. Era a confirmação. Deus não precisa de heróis, ele usa vasos quebrados, pessoas comuns, como eu, como você, para mostrar que sua graça é maior do que nossas falhas. Mas aqui está a verdade que muitos esquecem, essa batalha espiritual é real. Não é coisa da sua cabeça. Você já sentiu aquela voz sussurrando dúvidas, medo, desespero, como se algo estivesse tentando te puxar para baixo? Eu senti. E no começo, achei que estava enlouquecendo. Parei de orar, me afastei, até que um dia, exausto, clamei, Deus, isso não sou eu. Me ajuda. E ele respondeu. Não com palavras vagas, mas com uma ordem clara, corra. Olhe para cima. Respire. E quando obedeci, o Espírito Santo me encheu de uma autoridade que eu nem sabia que tinha. Porque a vitória já está garantida. Jesus não nos deixou desarmados. Quando aqueles pensamentos sombrios voltaram, eu simplesmente disse, em nome de Jesus, pare. Você não tem poder aqui. E eles pararam. Porque o inimigo só tem força quando não sabemos quem somos em Cristo. Quando você reconhece sua autoridade, ele não tem escolha senão recuar. Então, hoje, eu te pergunto, você está pronto para lutar? Não com suas próprias forças, mas com o poder que já é seu? Deus não está pedindo perfeição, ele está pedindo rendição. Uma rendição que diz, aqui estou. Usa-me. Porque quando você se entrega, ele faz o impossível. E essa é a mensagem que ele quer que você leve. Não importa o que você tenha passado, não importa o que o inimigo tenha sussurrado, você não está sozinho. Você tem um Pai que luta por você, um Salvador que venceu a morte e um Espírito que te capacita a vencer. Então, respire fundo. Levante a cabeça.
E diga comigo, em nome de Jesus, eu tenho autoridade. E hoje, eu escolho viver nela. Porque essa é a sua herança. Essa é a sua vitória. E ela começa agora.